de um evento totalmente online, dividido em dois dias, para justamente não cansar muito. E decidimos também fazer o formato, não de aulas propriamente ditas, mas uma ideia que o ACP já faz algumas coisas, mas resolvemos adaptar aqui para o Brasil. Basicamente, cada um dos 4 participantes apresentadores hoje vão falar sobre 1 ou 2 artigos que marcaram o ano, na opinião deles, e o porquê. E depois a gente vai discutir. A ideia não é apresentar com análise estatística, se tiver análise estatísticas, mas mostrar o conteúdo e, basicamente, o que impacta, né? O que impacta no dia a dia e por que escolheu isso, né? E a ideia foi escolher pessoas, os masters do capítulo. Nós temos ontem o Dr. Milton Martins e hoje o Jair Dal, ex-governadores e atuais. Temos o Henrique hoje, o doutor Bonamigo não pôde vir ontem, está pescando na Amazônia, e eu próprio apresentei, e estamos inovando, trazendo pessoas de estados diferentes de São Paulo, né? Ontem tivemos Rio Grande do tivemos Curitiba, do Paraná, e do Rio de Janeiro, o doutor Sanches. Hoje teremos de São Paulo, teremos de Fortaleza e teremos de Pernambuco. E a ideia é que cada um apresente em 20 minutos, com ou sem slides, dependendo do que planejou, e depois a abertura de 10 minutos. Só um recado a mais, quer dizer, eu já falei ontem, mas retomo, porque eu vi ontem que várias pessoas que estavam participando, e ainda bem, não eram ainda membros do ACP. Então, temos que fazer um pouco de propaganda do ACP. Quer dizer, ACP, 2 minutos falando, basicamente, é a grande entidade mundial da medicina interna. Nos Estados Unidos, é a grande maior parte dos membros, mas são 161 mil membros em quase 20 países diferentes. E cada país ou grupo de países tem um capítulo. O Canadá tem alguns capítulos, mas o Brasil tem um capítulo. Nos Estados Unidos, cada estado é um capítulo ou vários capítulos. E nós, no capítulo brasileiro, estamos crescendo progressivamente. Já somos reconhecidos nos Estados Unidos e mundialmente, a ponto desse ano nós termos ganhado o reconhecimento de medalha de ouro. Basicamente, é um reconhecimento de grandes eventos feitos pelo capítulo, grandes difusões. O American College of Physicians no Brasil, nós estamos programando sempre fazer uma meia dúzia de grandes eventos, né? Tem o grande meeting, um grande encontro, que é em abril, nos Estados Unidos. A gente leva uma delegação, nosso grande recorde foi de 70 pessoas, foi a maior ou segunda maior delegação, mas normalmente a gente leva 30 pessoas, 40 pessoas para lá, e tem um grande desconto quando feito em grupo. Depois nós fazemos o highlight do congresso, um mês depois, fazemos encontro com alunos com desafios, o Stump the Professor, que é desafios de casos clínicos, e a gente escolhe professores para discutirem e serem derrubados. Fizemos o mês passado isso, e a gente teve, na Faculdade de Medicina, 6 faculdades participando, o que foi muito legal, com ideia de levar para o interior de São Paulo uma discussão em um polo perto de Campinas, e fizemos o grande evento do ano, que foi o Faculty Development Program, que é basicamente um programa de preparação do corpo docente, né? E tivemos a presença de 2 grandes ex-presidentes do ACP, Dr. Jack N e Dr. George Abraham. Foi um evento grandioso, né? Nós tivemos 250 pessoas na Faculdade de Medicina, com uma participação
muito legal das pessoas. E, por causa disso, a gente está concorrendo a um prêmio de maior evento de todos os capítulos do ACP, chama o Prêmio Evergreen. E isso para dar exemplos de como fazer coisas no mundo, né? Então, o pessoal gostou muito e sugeriu que a gente fizesse essa submissão. Mas, sendo membro do capítulo, além desses eventos, você tem acesso de graça ao Annals Internal Medicine, tem acesso ao Dynamedics, que é o verdadeiro up-to-date, bem mais prático, bem mais sistematizado para um monte de assuntos revistos, tem um grande desconto no grande livro de testes para concursos americanos, que é o MCASAP, e tem toda a rede, né? A rede de amizades, de influência, inclusive para estágios para os residentes fora. Então, tem muitas vantagens em ser membro. A taxa para aluno é zero, para residente é por volta de $50 por ano, e membros médicos, 180 e poucos dólares por ano. Quer dizer, é uma taxa bem acessível e que, crescendo, a gente, inclusive, consegue fazer uma rede nacional de trocas entre os estados do Brasil. Então, agora, já enrolei bastante, 18 minutos, vamos começar agora. A primeira apresentação vai ser do Dr. Jair Idal, e a exemplo do que eu fiz ontem, o Jairo não vai gostar muito, mas eu vou pedir para ele se apresentar, tá? E bem-vindos, e vamos lá. Posso começar? Por favor. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É realmente uma honra estar aqui com vocês pelo próprio vínculo que eu tenho com o ACP. Como o Arnaldo falou, eu já fui governador do ACP, sou um dos 4 ou 5 masters que a gente tem aqui no Brasil, e é com grande orgulho que eu falo isso. Eu tive uma formação um pouco diferente. O Arnaldo ontem falou que ele gosta de história, mas eu, além de medicina, eu fiz faculdade de história. Eu também gosto de história, então temos uma coisa mais em comum. Eu não me formei, eu fiz 3 anos dos 4, que eu fui para os Estados Unidos fazer um fellowship. Bom, de qualquer maneira, quando o Arnaldo me pediu para falar isso, eu tinha 5.000 artigos que eu podia ter escolhido pela frente. Mas o artigo que mais me impactou, e aí quem sabe um pouco pelo que está acontecendo no Oriente Médio, Gaza, Israel, foi um artigo do Lancet de 2 ou 3 semanas atrás, que eu vou apresentar em seguida para vocês. Pode pôr o próximo, Belém? Bom, é um artigo do Lancet que é uma comissão que foi feita para avaliar o que foi a medicina nazista na época do Holocausto e as suas implicações para os tempos atuais. Eu acho que a gente muitas vezes discute situações de ciência que são fundamentais, mas acho que tem coisas de valores éticos, morais, e a bússola moral do mundo anda meio atrapalhada, e esse artigo acho que merece uma atenção. É um calhamaço, são 73 páginas, mais um montão de editoriais, tem uns 2 ou 3 editoriais que acompanham. Óbvio que eu não vou passar por todo ele, eu tentei fazer uns highlights de uns pontos específicos, e tomei uma liberdade de enxertar algumas coisas que não foi desse artigo, porque eu acho que fica mais fácil a compreensão. Próximo, Belém. Eu tenho um conflito de interesse, né? Eu sou judeu, portanto, nesse assunto, eu, quem sabe, tenho um viés que eu preciso sempre me policiar do que eu vou estar falando com isso. Próximo, por favor. Então, foi a primeira vez que o Lancet fez uma comissão para avaliar uma coisa de história na medicina. Em geral, as comissões que ele fazem são algumas questões de saúde pública que você vai lidar. Foram 20 pessoas, entre historiadores de medicina, educadores, especialistas e membros de 10 países fizeram esse relatório. Próximo. Durante o período nazista, a ciência, a medicina e saúde pública foram usadas para justificar e implementar políticas persecutórias e assassinatos em massa com a aprovação do Estado. Mas, além da aprovação do Estado, teve uma participação intensa dos próprios médicos. Na época do nazismo, mais de 60% a 65% dos médicos alemães eram membros do partido, e eram dos membros de mais aliança de cumprir aquilo que o Estado determinava. Próximo, por favor.
Então, precisa entender um pouquinho o que acontecia no mundo. Ao final da Primeira Guerra Mundial, que até a Segunda Guerra Mundial ela era conhecida como Grande Guerra, a Alemanha saiu exaurida e ainda tem a gripe espanhola, a crise de 29, e havia hiperinflação, desemprego e uma pobreza imensa. Durante esse período, governou a Alemanha uma república muito democrática, chamada República de Weimar, que fez um desenvolvimento social muito grande da Alemanha. Ela sai do império e fazem reformas que introduzem saúde pública e dá uma liberdade que classes sociais que eram discriminadas até os governos anteriores participassem da sociedade. Próximo. A medicina no final da guerra, da Primeira Guerra, muitos médicos voltaram dos campos de batalha, e isso, de uma certa forma, inflacionou o mercado médico, mais ou menos como a gente vê agora com as faculdades de medicina proliferando por aqui. E, do outro lado, começou um conflito entre entidades de classes e os seguros e os governos. Os médicos tinham um certo medo de perder o seu receio, tinham um receio de perder a sua autonomia, e do outro lado havia uma questão do governo e dos seguros tentando uma regulação maior. De novo, uma cena que a gente tem visto nos nossos tempos atuais. Mas, Belém. Uma das formas que a Alemanha resolveu diminuir o número de médicos foi fácil, foi excluir os judeus da prática da medicina. Então, no censo de 33, 10% dos médicos alemães eram judeus, sendo que 1% da população. Em Berlim, 39% dos médicos eram judeus, e aí foram criadas uma série de restrições que começam em 33, a Segunda Guerra Mundial começa em 39, proibindo os médicos de participarem. Próximo. Mas a ideologia nazista tinha um conceito do Volk, que é o povo como uma nação, como um grupo. E esse é um ponto muito importante de entender o que aconteceu na Alemanha. O único verdadeiro sujeito da história é o povo como todo. E o Estado e suas instituições eram meros instrumentos para a Alemanha realizar sua missão, que incluía expansão territorial, e os direitos individuais dependiam daquilo que era bom para o Volk. E Rudolf Hess, que é o principal assessor de Hitler, dizia que nacionalsocialismo pode ser a biologia aplicada. E o papel da medicina passou a ser purificar e fortalecer a nação. Dentro disso, na Alemanha, não estamos falando de perseguição aos judeus, 350 mil pessoas foram esterilizadas sem seu consentimento. E pelo menos 230 mil pessoas foram submetidas à eutanásia nos killing programs, de uma maneira de purificar, porque essas pessoas não agregavam valor ao Estado. E tudo isso foi conduzido por médicos, a seleção e a morte das pessoas que nós estamos falando. Próximo, Belém. Aqui são dados que estão no artigo, só para ter uma ideia do número de programas que eles fizeram, e eu não vou entrar em muito detalhe isso, mas quem era retardado mental, desculpa o termo de usar, quem estava em instituições psiquiátricas, vamos limpar todo mundo. Próximo. Foi criado um código de ética nazista, e isso é uma coisa importante, porque a sociedade aceitou esse código de ética. E higiene racial é igual eugenia, que seria promover a procriação de elementos desejáveis e erradicar os indesejáveis. Isso foi aplicado em outros lugares do mundo, os Estados Unidos também fez isso. Tá? Então, tem leis para prevenção de doenças hereditárias, 2.300 homossexuais foram castrados, e a lista é infindável de maldades que a gente pode imaginar. Próximo. Mas teve uma nazificação da educação médica. Todos os cargos relevantes eram indicados por Hitler ou seus assessores. Isso inclui reitores, professores universitários e associações profissionais. Foi implementado um novo currículo médico, cujo o objetivo era promover a ideologia nazista. E o juramento de Hipócrates foi modificado para se adaptar à realidade que o nazismo pedia. Tá? E é importante entender que a ética, de uma certa forma, não garante a integridade moral das pessoas. O folk, como um todo, vai aderindo a isso. Quem foi em campo de futebol ou vê o que está acontecendo ultimamente em campos de futebol, vê o que acontece com o efeito de massa que nós estamos falando. Próximo. Bom, um grande exemplo disso é o Hospital Geral de Viena. É um hospital que foi fundado em 1784. No século XIX, ele passa a ser um polo científico muito importante. Ele recebeu 4 prêmios Nobel. E lá trabalharam Rokitansky, Skoda, von Hebra e um dos meus ídolos, Semmelweis. Tá? Bom, em 38, no Anschluss,
65% dos médicos foram demitidos por serem judeus. Isso está num artigo do Annals of Internal Medicine, também prestigiou a ACP, não é só o Lancet, tá? Próximo. Bom, um dos exemplos disso é esse senhor chamado aqui Eduard Pernhoff. Ele se tornou o diretor desse hospital, ele era um anatomista. Ele recebeu 8.000 corpos de vítimas do nazismo para dissecar e criou um atlas de anatomia que é usado até recentemente. Ele não é mais publicado, mas eu tenho conhecidos que usaram esse daqui. Eu não sei se vocês vão conseguir perceber onde está a assinatura dele. Aqui tem uma cruz suástica. Ele assinava com uma suástica isto daqui. Que eu me lembro, a última edição desse livro foi nos anos 70. E esse é um dos exemplos do serviço que a medicina nazista fazia. Próximo. Esse é uma das ilustrações do Atlas dele. O Atlas é até melhor que o Netter, but é a história dele. Ele viveu uma longa vida e nunca foi processado por nenhuma das coisas que ele fez. Próximo. Obviamente tem a história dos experimentos em campo de concentração. As histórias são muito horrorosas, a pessoa do meio é Mengele, que morreu aqui no Brasil, mas havia um intuito nessas pesquisas das coisas mais variadas possíveis. Além das experiências em gêmeos, eles tentaram fazer experimentos científicos que ajudassem a Alemanha, entre aspas, no seu esforço de guerra. O próximo, Belém. Então, por exemplo, esse artigo que está no New England, eles pegaram prisioneiros e colocaram em hipotermia para ver em banhos de gelo, para ver quanto tempo eles sobreviviam, para ter uma ideia se um piloto caísse no Atlântico Norte, em quanto tempo, piloto alemão, quanto tempo ainda valia a pena ir buscá-lo que ele poderia estar morto. E esses trabalhos são muito interessantes. Só que o grupo que foi submetido era gente desnutrida, era gente sem roupa, era gente com tifo. Então, o experimento assim, era diferente do soldado alemão bem nutrido, com roupas adequadas, que caísse no mar. Mas esse é um dos escopos do estudo que eles fizeram durante o campo de concentração. Próximo. Bom, esse daqui é um outro cara muito famoso, que ele coletava cérebros daquelas crianças que eram mortas durante aquele programa lá que eu contei para vocês, e ele fez um dos maiores biobancos de cérebros do mundo e publicou trabalhos científicos até o fim da sua vida, que foi em 2005. Ele nunca foi processado, aliás, ele foi processado, que eu vou contar para vocês em seguida. Em um certo momento, em 2002, houve uma certa polvorosa e esses cérebros foram enterrados numa cerimônia fúnebre pela frente. O próximo. Esse é um jornal canadense e esse senhor disso foi o último médico processado pelo nazismo num tribunal, e ele foi liberado porque ele estava sem condições físicas de ser submetido. Ele estava com 100 anos de idade quando esse processo ocorreu. Próximo. Bom. É muito interessante que tem alguns nomes em medicina que a gente usa que são oriundos dessa época. O nosso famoso Asperger, ele é um dos médicos envolvidos no processo de mandar crianças para extermínio. Tá? E hoje se sugere que o nome da doença chama-se espectro autista. Wegener, da granulomatose, foi da SA e ele participou da Noite de Cristal. E Reiter organizava experimentos científicos no campo de extermínio de Buchenwald. Mas também tem pessoas que estiveram em campos de concentração que tiveram importância no mundo e têm doenças para eles. Então, a síndrome de Frey, onde Lúcia Frey foi morta no campo de Belzec, Niemann, da doença de Niemann-Pick, foi morto no campo de Terezin, e essa síndrome de Ellis-Van-Creveld, que eu nem sabia que existia, ele sobreviveu e voltou a ser professor na Holanda. Mas esse é o mundo que se vivia naquela época. Próximo. Mas é muito interessante, que isso também cita no artigo, houve ciência nos guetos. O gueto de Varsóvia, onde mais de 300 mil pessoas foram enfiadas lá dentro e forçadas a morrer de fome e de tifo, teve uma grande explosão de tifo e de repente, esse surto desaparece. Se vocês verem nesse gráfico, à direita tem um pico e de repente ele cai. 2 médicos nesse gueto conseguiram fazer uma vacina contra tifo e conseguiram diminuir a mortalidade disso. Não resolveu para muita coisa, porque depois da invasão do gueto, quem não morreu lá foi enviado para Auschwitz. Mas o próximo, Belém.
Esses dois são os dois heróis que desenvolveram esta vacina nas condições mais horripilantes, onde dá para imaginar que mesmo nessa situação dá para você ser humano. Tem um outro médico que eu não coloquei a foto, porque eu não quis prolongar muito, que os nazistas descobriram que ele estava fazendo uma vacina e ele foi levado para fazer uma vacina para os alemães não morrerem de tifo. Próximo, Belém. Bom, houve no julgamento de Nuremberg, o segundo julgamento foi o dos médicos. O primeiro foi dos grandes líderes, o segundo foram dos médicos, né? Foram mandados para lá vários médicos, profissionais de saúde, e 16 dos 23 foram considerados culpados e 7 foram sentenciados à morte. E eles foram executados em 48. Você precisa lembrar que no final da Segunda Guerra Mundial, com a Guerra Fria, os americanos acharam que era melhor não perseguir muito mais os nazistas, porque tinha uma ameaça comunista, e optaram fazer alianças com eles. O Wernher von Braun, do programa da NASA de viagem espacial, é um destes. O próximo. Bom, mas isso não ocorreu só na Alemanha. E a razão de trazer o trabalho é porque, por exemplo, teve um famoso experiência no Americana, que ocorre mais ou menos na mesma época, inocularam negros com sífilis e deixaram a história natural da doença ocorrer para ver o que acontecia. No nosso vizinho do sul, Operação Condor, onde pessoas eram anestesiadas e jogadas de avião. Torturas do DOI-CODE aqui em São Paulo eram presenciadas por médicos, e haviam médicos legistas em São Paulo falsificando os atestados para parecerem mortes por causas naturais. O Herzog é um deles. E Guantánamo, muito recentemente, o waterboarding lá, enfiar os caras dentro d'água, era supervisionado por médicos. E há vários casos de profissionais de saúde no Brasil com as histórias mais horripilantes. Anestesistas com abusos sexuais, um vereador que por acaso tem o mesmo nome que eu, que matou o enteado. Quem for mais velho deve ter lembrado do Osmani Ramos, que era um cirurgião plástico que enveredou para fazer assalto de banco, e um profissional de infertilidade que acabou preso, mas parece que está em prisão domiciliar com os casos de estupros e assédios sexuais. Karl Jaspers, que é um dos fundadores da Escola de Filosofia de Frankfurt, ele escreveu um livro depois da guerra, que é a questão da culpa alemã. Ele não é judeu. Eu vou ler em inglês, que é mais fácil. That which has happened is a warning. To forget is a guilt. It must be continually remembered. It was possible for this to happen, and it remains possible for it to happen again in any minute. Só o conhecimento pode prevenir que isso aconteça de novo. Próximo. Muito interessante, essa é a Folha de São Paulo de hoje, onde a Lúcia Guimarães escreve, por isso que eu mudei a aula, Belém, para pôr esse slide. Ela escreve dizendo o seguinte, que o que está acontecendo nos Estados Unidos, eu infelizmente tentei fazer amarelo, aí atrapalha a leitura, eu vou ler aqui. Ele diz o seguinte, uma situação é bibliotecários americanos que estão com uma paranoia que sejam espancados, porque certos livros estão sendo banidos e eles guardam os livros nas bibliotecas. O número de inscrições de residências médicas em obstetrícia, uma especialidade que já enfrentava escassez de médicos, caiu em mais de 10% nos estados que voltaram a criminalizar o aborto, apoiados pela Suprema Corte. É cedo para examinar as consequências demográficas. Uma pesquisa recente entre docentes universitários de estados como a Flórida, Geórgia, Carolina do Norte e Texas, de maioria republicana, revelou que 2/3 recomendam a colegas evitar fazer pesquisas acadêmicas nesses estados, e pelo menos 1/3 procuraram emprego em outros estados. Então, se você ler aquele preâmbulo do que aconteceu na Alemanha nazista, parece que o ovo da serpente está chocando novamente monstros pela frente por aí. O próximo. Mas por que isso acontece com os médicos? Não podia deixar de colocar o nosso ídolo Osler aqui. É uma característica preocupante da vida que nós vamos entrar na medicina. A incerteza the uncertainty which pertains not alone to our science and art, but also to the very hopes and fears which make us men. Is seeking out the absolute truth, we aim the unattainable, and must be content in finding the broken portions. Bom,
Mas um outro filósofo da escola de Frankfurt, que é Theodor Adorno, ele define uma característica de personalidade que eventualmente seja prejudicial, e é isso o grande alerta para a gente ter, chama-se a intolerância à ambiguidade. E essa é a marca de uma personalidade autoritária. É alguém que é dogmático nas suas crenças, que tem uma posição hierárquica de orientação interpessoal e manipula relações com os outros. Eu acho que na pandemia nós vimos bastante dessas personalidades que devem estar soltas por aí. Bom, próximo. Então, a intolerância à ambiguidade é maior em internistas do que médicos de família. Em médicos jovens, em homens, e naqueles cuja sua formação inicial foram de ciências exatas, em vez daqueles que tiveram formação em ciências humanas. A intolerância à ambiguidade pode afetar a escolha de carreira. Os mais intolerantes tendem a escolher residência, anestesia, cirurgia ou radiologia. Aqueles com mais tolerância tendem a fazer clínica médica, pediatria e psiquiatria. O processo de escolha de sua especialidade, em grande parte, está relacionada com a sua capacidade de lidar com ambiguidades. Aqueles que lidam mal com incertezas tenderão a escolher carreiras que têm mais certezas. E a incapacidade de lidar com incertezas pode levar a atitudes negativas em relação a pacientes, como dor ou abuso de drogas. Por fim, a intolerância à ambiguidade pode levar a se pedir mais exames laboratoriais com suas consequências. Indivíduos que são intolerantes à ambiguidade tendem a enxergar o mundo em branco e preto. E pessoas que toleram a ambiguidade são, por sua vez, mais receptivos às novas ideias, conseguem ver melhor diferentes perspectivas e, em geral, lidam melhor com situações difíceis. O artigo em si ele discute que, à medida que a gente vai avançando na carreira de medicina, a gente tende a ficar mais intolerante. É muito interessante quando você tem de lidar com pacientes que têm outros médicos pela frente. Hoje, por exemplo, o último paciente que eu atendi aqui é alguém que está desenvolvendo uma aterosclerose e há uma discussão com o cardiologista dele para dar uma dose de estatina ou não dar uma dose de estatina. Parece que cada um quer ser o dono do caso e não admite nenhuma interferência maior. Próximo. Não, acho que essa já foi. Será que... não, aqui tem alguma coisa que eu não pus. 19% dos alunos, de mais de 2.000 alunos de Baylor, eram autoritários de medicina. O grau de autoritarismo aumenta com a formação, chega a 30% no final do curso. Tá? Segue o próximo, Belém. Bom, e o artigo propõe que a gente termine no final com 10 ações que devem ser aplicadas aos cursos de medicina para que a gente ensine as pessoas que estão se formando sobre o que aconteceu e quais são as características que nós deveríamos ter para que isso não acontecesse de novo pelo mundo. O próximo. Por exemplo, aqui não vai dar para ver, na Universidade Autônoma de Madrid, ou de Navarra, não lembro mais, eles têm um curso que é de um semestre facultativo sobre esse assunto, e está aqui o programa do curso. Ele é facultativo, mas a aderência ao curso é imensa. Lembra que a Espanha passou um bom tempo num regime fascista e que, portanto, tem alguma coisa a consertar na sua índole do que a gente tinha. O próximo. Muito obrigado. Então, no fundo, eu quis trazer esse artigo, não pela questão de ciência do livro, do artigo, mas porque, abrindo o jornal e vendo o que está acontecendo no mundo nesse momento, e a nossa bússola moral tem que estar um pouco mais bem calibrada em relação a tudo que põe. E a sociedade parece que, em certos momentos, ela vai banalizando isso, aí usando Hannah Arendt, a banalidade do mal. Então, é isso que eu tinha para apresentar. Beleza, você controla, então, as mãos? Tá, pode deixar. Muito legal, Jair, muito legal, porque isso, assim, não é história, é presente, né? Quer dizer, eu tenho o privilégio de poder eu colocar minhas opiniões ao vivo em programa de televisão, e eu fiz um comentário desse sobre a minha visão do que está acontecendo em Israel agora, e eu coloquei que uma das coisas mais trágicas do terrorismo
não foi só matar 1.400 pessoas, foi o ódio que isso gerou na sequência, né? Tanto a morte de 14 mil palestinos, mas mais importante, como renascer, acordar antissemitismo e outros ódios, né? Então, é uma sensação latente, né, da humanidade e ódio, né, que pode ser contra negros, contra judeus, contra muçulmanos, mas esse ódio que é periodicamente catalisado. Mas não é isso que eu quero discutir agora. Tem dois pontos que eu queria discutir. Um é sobre o que gerou muita discussão durante a epidemia, sobre a posição da revista Lancet. A revista Lancet passou a ser a revista mais citada e, portanto, mais importante da medicina, medicina interna e medicina, com o maior número de citações. E boa parte disso, ao meu ver, foi porque ela assumiu posições sociais e políticas durante a epidemia. Quer dizer, e o que isso tem a ver com a gente, e o que isso tem a ver com o ICP? Que o ICP, ele tem a mesma postura, está cada vez mais assumindo posturas sociais, e porque o conceito de saúde é esse, né? Quer dizer, se a gente for levar o mais clássico da Organização Mundial de Saúde, não é a ausência de doença, obviamente, mas é o bem-estar biopsicossocial. Então, nesse contexto da saúde, o Lancet está se movimentando e o ACP se movimentando. Quer dizer, ele faz editoriais e comentários cada vez mais sociais. E o último grande foi se posicionar contra a Suprema Corte Americana de abolição de cotas sociais / raciais nas universidades. Então, o ACP ele está assumindo questões sociais, portanto, esse comentário, essa aula que você fez, é cada vez mais importante e mais contemporâneo. E um outro último comentário sobre a escolha da profissão que você falou, isso daí tem uma psicóloga na Faculdade de Medicina que organizou o programa de mentoria, inclusive, ela fez um estudo justamente sobre isso, características psicológicas da escolha de uma profissão clínica ou cirúrgica, e o envolvimento, a capacidade de lidar com a dúvida é uma das grandes questões que determinam uma escolha ou outra. Basicamente, a ambiguidade que você falou. Quer dizer, o tolerar a dúvida, tolerar a incerteza, né? Então, isso tem tudo a ver com o que você falou, e isso, parabéns pela apresentação. Posso fazer um comentário meu sobre isso? Eu acho que o Brasil passou por um processo que prejudicou muito a formação, chamado vestibular. As pessoas foram, na nossa geração, e acho que ainda hoje, treinadas para entrar na faculdade, em detrimento da sua formação humanística. E aí, quando você vai ficando mais velho, eu acho que ela faz falta nisso daqui. E aí a bússola moral fica descompassada no que nós estamos pondo por aqui, né? Então, cada vez as pessoas têm mais conhecimento técnico, mas menos base humana para isso. Eu tive uma experiência de vida, desculpa se eu tomo um pouco de tempo, eu fiz medicina, fiz história e depois eu fiz GV. Na Escola Paulista de Medicina tinha greve, porque não tinha gase no hospital. Quando voltava a gase, acabava a greve. Na Faculdade de História, tinha greves por liberdades democráticas. Quando o governo cair, nós vamos ter. E na GV nunca teve greve. Lá nós estamos para ganhar dinheiro e nós viemos aqui aprender e não estamos interessados em fazer greve, né? Então, o modelo onde você está inserido tem um pouco a ver com como vai ser a sua formação e o que você será pela frente. Eu acho que a gente precisa forçar um pouco mais a formação humana das pessoas. Desculpa, Belém, você entende mais isso que eu estou aqui usando uma plataforma que não é minha. O Belém tem uma formação muito maior que a minha. Tá bom? Mais algum comentário? Se não, vamos em frente. Marcos, nosso colega longe de Recife, eu vou repetir o que eu fiz com as outras pessoas. Marcos, por favor, se apresente e
The floor is yours. Seu som está desligado. Agora, conseguem ouvir? Escutam bem? Conseguem ver a tela? Sim. Ok. Boa noite, gente. Obrigado, doutor Arnaldo. Parabéns, doutor Jair. Excelente reflexão e paper bem interessante. Meu nome é Marcos Vilanda, eu sou de Recife, Pernambuco. Eu sou médico clínico, especialista em clínica médica. E eu trabalho no Real Hospital Português de Beneficência, que é um hospital privado daqui do Recife, mas já fui do Oswaldo Cruz, que é da Universidade de Pernambuco, e do Hospital Barão de Lucena, que é do estado de Pernambuco. E eu trouxe 2 artigos para nossa reflexão. Vou apresentar o que é que traz no paper, e por fim eu apresento porque eu achei importante trazer esse paper para os clínicos e para essa reunião. Muito bem. Minhas tarefas são divididas, eu trabalho só no Hospital Português hoje, então eu divido meus horários pela manhã, onde eu faço serviço de hospitalista, onde eu acompanho os doentes internados com os residentes e os estudantes de medicina, os internos, e de tarde eu atendo na Real Imuno, onde eu faço consultório de clínica médica, mas com um olhar sobre as doenças autoimunes sistêmicas, né? De vários órgãos, não só reumatológicos, mas gastroenterológicos, dermatológicos, neurológicos e etc., como um clínico deve ser, transversal a todas as especialidades. Bem, o primeiro trabalho que eu trago foi publicado em julho de 2023, na New England Journal of Medicine, que já é uma revista conhecida por todos, né? E o trabalho é sobre o uso do dupilumab no DPOC, no perfil, no fenótipo que tem inflamação do tipo 2, e essa característica de inflamação tipo 2 era indicada pela presença de eosinófilos na corrente sanguínea. E vamos ver o que é que é. Isso é um trabalho internacional, multicêntrico, que envolve também alguns países da América Latina. DPOC já é sabido por todos que é uma doença pulmonar crônica, degenerativa, em função de agentes externos, sobretudo cigarro, mas também fumaça, lenha e etc., e ela atrapalha a qualidade de vida em função dos sintomas respiratórios, aumenta o número de internamentos por exacerbações respiratórias e aumenta a mortalidade, razão da importância de se estudar uma doença como essa, sobretudo para o médico internista, que vê pacientes com essa doença frequentemente nos rounds de clínica médica. E o DPOC, ele tem fenótipos, né? E o fenótipo com contagens elevadas de eosinófilos é um marcador de inflamação do tipo 2, e isso aumenta o risco de exacerbações da doença. Isso é o que já se sabe da literatura. Pacientes com inflamação do tipo 2, elas frequentemente apresentam níveis elevados de 2 tipos de interleucina, 4 e 13, mas também de interleucina 5, não só 4 e 13. E o dupilumab é um anticorpo monoclonal, que ele é totalmente humanizado e que ele bloqueia o receptor dessas 2 citocinas, porque eles têm uma partícula que compartilham o receptor da interleucina 4 e interleucina 13. Só para a gente entender um pouco da plausibilidade desse trabalho, eu trago essa figura que foi tirada da última edição, da 9ª edição do ABAS, que é um livro de imunologia básica, então não é imunologia clínica, mas eu trago para a gente entender que a inflamação do tipo 2, quando a gente tem a apresentação antigênica pelas células apresentadoras de antígeno, os linfócitos T, elas se diferenciam em células TH2, e essas células TH2, por isso se chama inflamação do tipo 2, elas produzem interleucina 4 e 13, que vão ativar o macrófago e vão transformar o macrófago num tipo chamado M2. E o objetivo disso é fazer fibrose e reparação tecidual, né? Ele também, por meio da interleucina 4, produz IgE, ativando os linfócitos B. Por meio da produção de interleucina 5, ele ativa eosinófilos, e também pela 4 e 13, ele aumenta a secreção de muco e peristaltismo, não apenas intestinal, mas também respiratório, né? Nós também temos a via TH1, que é conhecida, TH17, e as células T-help foliculares e as T-reguladoras. Mas a gente vai estudar especificamente a TH2, e é dessa forma que a inflamação do tipo 2 acontece. Lembrando que na literatura já foi tentado inibir a interleucina 5 no fenótipo T2 do DPOC e não tiveram desfecho favorável. E aí eles agora tentam inibir a interleucina 4 e 13. Para a gente entender um pouquinho mais da ideologia do DPOC mediado pelo T2, é isso aqui que ele faz na via aérea, né? Então, depois da apresentação antígeno do tabaco, por exemplo, ele se diferencia em T2, levando à ativação mastocitária por produção de IgE, e isso leva à alteração na musculatura lisa da via aérea, levando a broncoespasmo. Ele também leva à infiltração celular do epitélio pulmonar, com aumento da produção de muco pelas células
caliciais do pulmão, mediada tanto pela interleucina 13 quanto pela interleucina 4. E a interleucina 5 leva à produção de eosinófilo, que é o marcador laboratorial que a gente leva para identificar esse fenótipo nos pacientes com DPOC. Muito bem, tendo isso em mente, o que é que os colegas propuseram nesse trabalho? Eles randomizaram 2 grupos, pacientes com DPOC, que já tinham terapia tripla, com LABA, LAMA e corticoide inalatório otimizado por mais de 3 meses. E nesse grupo que já estava otimizado, eles utilizaram dupilumab em um braço, 468 pacientes, e placebo no outro braço, com 471 pacientes, dando um total de mais de 900 pacientes nesse trabalho. Foi um trabalho de ensaio clínico de fase 3, de eficácia e segurança, internacional. Da América Latina tínhamos representados a Argentina e o México. Ele foi duplo cego, randomizado, controlado por placebo, e esse fenótipo ele era identificado a partir da presença de mais de 300 eosinófilos no sangue. Só entrariam os pacientes com DPOC que tinham mais de 300 eosinófilos no sangue. Qual foi a população estudada afinal, depois da randomização? Então, eram pacientes idosos, em torno de 65 anos, a maioria deles eram homens da raça branca, praticamente não tínhamos representação de pacientes negros, mas nós tínhamos entre hispânicos e latinos 27%. Então, nossa população está aí parcialmente representada como hispânicos e latinos. Eles eram ex-fumantes, a maioria deles, 70%, um terço ainda eram fumantes atuais, eram pacientes com sobrepeso na média, praticamente todos os pacientes estavam em terapia tripla, mas só um terço deles estavam com dose alta de glucocorticoide. A média dos eosinófilos era em torno de 400, e eles tinham uma fração exalada de óxido nítrico, que identifica o perfil inflamatório. Quanto maior a fração excretória de óxido nítrico na via aérea, maior o perfil inflamatório. 40% dos pacientes eles tinham esse perfil. E o número de exacerbações no DPOC era em torno de 2 por ano. Tá? E o objetivo primário era reduzir exacerbação moderada e exacerbação severa. Era um desfecho combinado com essas duas características, sendo a exacerbação moderada aqueles que requeriam tratamento com corticoides sistêmicos, com antibióticos sistêmicos, ou ambos, e a exacerbação severa aqueles que levavam à hospitalização, a uma visita médica na emergência ou à morte. E o desfecho comparativo entre os dois grupos, mostrado a partir de uma taxa anual ajustada por exacerbações moderadas ou graves no paciente DPOC, é que o grupo que já tinha terapia tripla com um VF1 entre 30% e 70% e que usaram placebo tiveram menos eventos por ano quando comparado com o grupo placebo num rate ratio de 0,7, portanto uma redução de 30%, com um P estatístico sem passar pelo 1. E claro que não apenas o desfecho é importante, mas também a presença de eventos adversos. Um desfecho secundário foi a avaliação do VF1 antes do broncodilatador, e mostrando a redundância do trabalho, né? Além do desfecho duro avaliado, que era a exacerbação severa ou moderada, eles também viram que a função pulmonar, medida pelo VF1, também melhorava com o dupilumab com relação ao placebo, ao fim de 1 ano, que era o tempo estudado, né? Então, eles avaliavam os doentes com 12 semanas, que equivale a aproximadamente 3 meses, e com 52 semanas, aproximadamente 1 ano. A gente vê que a partir de 2 semanas já existe diferença, como mudança também na exacerbação, mostrando, portanto, um estudo positivo. Com relação a eventos adversos, ele mostra aqui que os eventos adversos foram semelhantes entre o dupilumab, que é um anticorpo monoclonal anti-IL-4 e IL-13, em comparação com o grupo placebo, seja qualquer evento adverso, seja eventos adversos sérios ou eventos adversos menores, como nasofaringite ou infecção do trato respiratório. Como o dupilumab se trata de um imunossupressor seletivo do T2, foi excluído do grupo antes pacientes que tinham infecção no último mês. Então, os pacientes estavam aqui garantidamente limpos, sem infecção e sem exacerbação nos últimos 30 dias da randomização. As limitações do estudo é que esse estudo foi conduzido
durante a pandemia do Covid-19 e, portanto, isso pode ter afetado comportamentos, já que todo mundo usava máscara, as pessoas não se expunham como costumam se expor fora da pandemia, inclusive frequências de exacerbações do DPOC. Mas, mesmo assim, a droga mostrou um resultado. E os pacientes que se identificavam como negros estavam subrepresentados no ensaio, então, apesar da gente está representado como latino em até 30% dos trabalhos, nossa população tem uma taxa de negros elevada, isso não necessariamente pode se replicar na nossa população, a gente teria que estudar, e a randomização ela não foi estratificada de acordo com o status do tabagismo. Qual é a conclusão desse trabalho, né? Pacientes com DPOC que apresentam a inflamação do tipo 2, indicada pela contagem dos eosinófilos, acima de 300, o tratamento adicional, add-on, né, do dupilumab, a terapia tripla, resultou em uma taxa anual menor de exacerbações moderadas ou graves em comparação com o placebo, numa avaliação ao longo de um ano. Por que é que eu acho que esse trabalho é importante, né? Então, por que é que eu escolhi um trabalho que usa um imunobiológico e que fenotipa uma doença como o DPOC? O DPOC é uma doença que a gente acompanha muito, seja no consultório, seja no ambiente intra-hospitalar, no paciente internado, mas o que eu queria ressaltar aqui é que a medicina de precisão não é mais uma coisa do futuro, a medicina de precisão é uma coisa do hoje, do agora, já chegou para todos nós, e esse é um exemplo em que DPOC, existem diferentes tipos de DPOC, entre eles o DPOC do tipo 2, isso é fenotipar o paciente do ponto de vista molecular, e daí propor um tratamento específico para esse fenótipo. Essa terapia, ela não é indicada para qualquer tipo de DPOC, é para aquele exacerbador que tinha mais de 2 exacerbações por ano, já com terapia tripla inalatória, que costuma internar, já tinha essas exacerbações, e que tem o fenótipo molecular do tipo T2 inflamatório. Então, foi proposta uma nova terapia, e essa terapia foi a partir do uso de uma medicação chamada imunobiológico. Imunobiológico é uma terapia que existe desde a década de 90, sim, principalmente para oncologia, que vem ganhando espaço a partir dos anos 2000, na reumatologia, na gastroenterologia, na dermatologia, através do tratamento da artrite reumatoide, da psoríase, artrite psoriásica, doença inflamatória intestinal, mas que já chegou para o clínico e para o internista também. Por exemplo, no tratamento da Covid-19, quem teve a oportunidade de acompanhar doente crítico com Covid-19 prescreveu um imunobiológico como o tocilizumab, que é um inibidor de interleucina 6 receptor, e também quem faz consultório, quem atende osteoporose, por exemplo, hoje já tem a oportunidade de prescrever essa tecnologia com o denosumab, que é um inibidor de RANKL, um anticorpo monoclonal inibidor de RANKL, que é uma tecnologia do tipo imunobiológico, e hoje já chegou para a dislipidemia também, com os inibidores do PCSK9. Então, além das doenças autoimunes, como eu trato aqui em Recife, várias outras doenças já são tratadas com imunobiológicos e serão cada vez mais doenças tão simples como asma, DPOC, rinite, dermatite atópica, osteoporose, dislipidemia, sangramento digestivo com telangiectasias, com inibidor do fator de crescimento endotelial. Então, essas terapias precisam ser de conhecimento do médico clínico, do médico internista, porque ainda que você não vá prescrevê-las, nós iremos receber pacientes nas emergências, nas UTIs e nas enfermarias de clínica médica que estão utilizando essas moléculas, essa nova tecnologia chamada imunobiológicos. Então, essa foi a razão de eu ter trazido esse artigo para discutir isso com os clínicos do ACP. E o segundo artigo é uma carta, né? Então, é um artigo menor, mais enxuto, com menos dados, por ser uma carta, mas não menos importante, e ele se trata foi publicado no Lancet, no JAMA, e ele se trata dos riscos de evento adverso gastrointestinal associado aos GLP-1s, aos agonistas do GLP-1, dos receptores GLP-1, para perda de peso. Então, a gente já usa os agonistas de GLP-1 há um tempo para tratamento de diabetes, sobretudo aqueles que já têm doença cardiovascular estabelecida, né? Mas a partir de 2021 é que a gente passou a utilizar para perda de peso mais vigorosamente, sobretudo o semaglutida, e a gente vem utilizando até de maneira, né, muito liberal, quase que como obrigação, porque muitos dos pacientes já nos procuram no consultório, querem perder peso, muitas vezes não está nem ali com obesidade ainda, um sobrepeso no teto superior ali, um IMC de 29, mas que desejam utilizar essas medicações, e eu trouxe esse artigo, vou explicar por quê. Esse artigo ele comparou os eventos adversos em pacientes não diabéticos
que utilizavam semaglutida e liraglutida, portanto, para perder peso, e ele utilizou o grupo controle, aqueles que utilizavam bupropiona e naltrexona sem uso de agonistas de GLP-1. E ele comparou esses dois grupos do ponto de vista de eventos adversos. Isso foi feito nos Estados Unidos, a partir de banco de dados de prontuário com mais de 10 milhões de pacientes, e ele selecionou a partir das medicações prescritas e dos CIDs essas populações. E aí ele separou, como esse estudo foi de 2006 a 2020, nós ainda tínhamos poucas prescrições de semaglutidas, então ele só selecionou 600 pacientes na semaglutida, 4.000 pacientes em uso de liraglutida e 600 pacientes com bupropiona. Lembrando que todos os diabéticos foram excluídos, isso aqui foi suposto que se ele não era diabético, ele provavelmente utilizava essa droga para perder peso. A média de idade era em torno de 50 anos, como não foi randomizado, é um estudo retrospectivo, você veja que os grupos não são 100% homogêneos, mas eles são semelhantes pela seleção dos autores. A maioria era homem, eles tiveram um follow-up em torno de 6 meses para quem usava semaglutida, mais 1 ano e 7 meses para quem usava liraglutida, ou o grupo controle ibupropiona naltrexona, que também é uma droga para perder peso. Eles usaram como covariáveis pacientes que ingeriam álcool, fumavam, que tinham dislipidemia e que já tinham cirurgia abdominal, e eles selecionaram essas covariáveis para avaliar a independência dessas variáveis, porque o desfecho que foi avaliado para os pacientes que utilizavam isso como evento adverso, escolhido pelos pacientes a partir dos trabalhos que utilizavam já em diabetes, eram doença biliar, pancreatite, obstrução intestinal e gasparesia. E a gente pode ver aqui que em todos os desfechos, doença biliar, pancreatite, obstrução intestinal ou gasparesia foi maior no grupo que usava semaglutida e liraglutida, se comparado com a bupropiona, naltrexona, do ponto de vista de incidência. A incidência já era maior. Mas ele faz o estudo estatístico a partir das comparações, e ele mostra esses resultados aqui já ajustados a partir daquelas covariáveis, né? E ele mostrou que pancreatite é muito mais frequente, o risco é maior, o hazard ratio é muito maior nos pacientes que utilizavam GLP-1 em comparação com bupropiona naltrexona, numa razão de 9. Obstrução intestinal é maior em 4 vezes, numa razão de 4, e gasparesia 3,67. Quando ele tira dislipidemia da avaliação, vamos tirar aqueles que tinham hiperlipidemia. Ainda assim, pancreatite continua um problema importante e gasparesia também é um problema importante nesses doentes. Por que é importante fazer esse estudo? A gente espera que o paciente com diabetes, ele já tenha uma incidência maior de doença biliar, de pancreatite, de gasparesia e até de obstrução intestinal em função das inflamações. Mas no paciente que utiliza só para perder peso, que é um paciente em teoria mais saudável do que o paciente diabético, ainda assim a gente vê esses desfechos como gasparesia, obstrução intestinal e pancreatite. E qual foi a conclusão dessa carta ao editor que foi publicada mês passado no JAMA? É que os eventos adversos devem ser considerados por pacientes que estão pensando em usar os medicamentos para perda de peso, pois a avaliação do risco-benefício para esse grupo, ele pode ser diferente daqueles que utilizam para tratar diabetes. Aqueles que precisam de medicações como antidiabéticos, como os GLP-1s, eles provavelmente se beneficiam mais do que aqueles que são apenas obesos. Uma das limitações desse estudo é que ele inclui que, embora todos os usuários, os agonistas de GLP-1, tivessem um registro de obesidade sem diabetes, não se sabe ao certo se os agonistas foram utilizados apenas para perder peso. Eles consideraram que todos os pacientes que eles colocaram no grupo eram para perder peso, já que não era para tratar diabetes, mas pode ser que alguém tenha utilizado por questões estéticas e não para tratar apenas obesidade. E por que eu achei que esse trabalho fosse um trabalho relevante para trazer para cá? Porque a gente precisa ter cuidado com o uso de novas medicações, em que o tempo de segmento ainda é curto, então a gente tem em torno de 5 anos de segmentos dessas drogas, e a gente não sabe quais serão os eventos adversos que essas medicações terão, sobretudo no futuro com uso prolongado, como, por exemplo, tumores neuroendócrinos, que já é uma contraindicação dessa droga, para quem, por exemplo, teve carcinoma medular de tireoide. Mas será que os pacientes que usam e que perdem peso hoje, rapidamente, e mostram algum desfecho cardiovascular
em 2 anos ou 5 anos, não irão morrer de complicações relacionadas a essa droga ou aumentar suas morbidades em função dessas drogas. Esse trabalho ele já sinaliza que eventos adversos, como essas colocadas aqui, são frequentes nessa população, mesmo em pacientes saudáveis não diabéticos. O tempo vai mostrar se são realmente excelentes drogas e a gente precisa saber que já existem essas drogas, existem eventos adversos e elas não são inócuas. Por isso, eu fico aberto para perguntas, conforme acharem necessário. Doutor Henrique, levantou a mão. Oi, Marcos, está me ouvindo bem? Escuta bem o senhor, doutor Henrique. Ótimo, muito bem, parabéns pela apresentação, muito bem feita e muito bem selecionados os dois artigos. Eu tenho uma pergunta bem específica a respeito do Dupilumab, do Dupixent, né? O Dupixent é usado para tratar dermatite atópica e é usado também para tratamento de asma, além do DPOC. Eu dei uma passada de olhos nesse artigo. Por uma razão, não vou discutir o caso, eu estou usando este medicamento numa senhora que tem um DPOC, uma bronquite crônica, tem uma rinite alérgica e uma dermatite, que não ficou claro que era uma dermatite atópica, mas, enfim, uma coisa muito resistente. E a particularidade dessa paciente é que ela tem uma IgE muito alta, tinha uma IgE de 2.000 e não tinha eosinofilia. Então, eu quero saber se você viu alguma coisa nesses trabalhos ou em outros trabalhos, em lugar da eosinofilia, o uso da IgE para, enfim, categorizar esses pacientes como elegíveis, por exemplo, para usar um imunobiológico dessa natureza. Ou se nesse trabalho foi dosado a IgE, eu só li o abstract, né? Acho que não foi dosado IgE nesse trabalho, doutor Henrique, e a gente não tem utilizado o IgE como marcador de tratamento para tratar essas doenças. Porque o IgE é uma molécula muito inespecífica e muitas vezes é elevada até em pacientes que não têm doenças alérgicas. Então, se a gente dosasse os nossos IgEs aqui dessa população que está aqui no grupo hoje, a gente viria IgEs elevados. E o que alguns trabalhos mostram é que após usar a medicação, às vezes a gente tem até elevação de IgE. Então, não é uma partícula que a gente dosa especificamente para o Dupixent, mas deve ser dosado quando você opta para utilizar um outro anticorpo monoclonal chamado omalizumab, que esse é um inibidor de IgE. Nesses, obrigatoriamente, a gente precisa fazer a dosagem antes, e aí, para cada doença, você tem um ponto de corte que você pode utilizar, que eu não me lembro de cabeça, mas para o uso do Dupixent, a gente não precisa fazer a dosagem de IgE, nem acompanhar após o início do tratamento, porque ele pode, inclusive, subir e isso não ser critério de piora clínica ou nem mesmo um marcador de piora laboratorial para esses pacientes. E aí, eu queria só acrescentar que a gente falou aqui especificamente do DPOC, mas o senhor já traz um novo fenótipo, né? É um paciente que se beneficia do Dupilumab por ter outras comorbidades além do DPOC, como dermatite atópica, como rinite, ou mesmo uma sobreposição de DPOC e asma. É um outro fenótipo que a gente pode pensar em utilizar essas medicações para pacientes com DPOC e outras doenças também. Muitíssimo obrigado. Me ajudou muito. Quero fazer mais um comentário já aqui, dizer que essas medicações são medicações extremamente caras hoje, tá certo? Então, não é para qualquer paciente que a gente vai utilizar essa medicação, e isso não quer dizer que, do ponto de vista populacional, num sistema de saúde, seja público ou privado, a gente deva utilizar para todo paciente com esse perfil. A gente precisa selecionar bem o paciente. Do ponto de vista individual, da pessoa, a gente sabe que ele tem um benefício. Do ponto de vista de sistema, a gente precisa fazer essa avaliação farmacoeconômica do uso da medicação do ponto de vista de sistema, que não foi o objetivo desse trabalho, pode ser objetivo de outros trabalhos. Mas eu acredito que a gente precisa conhecer essas drogas, porque essas drogas em breve irão baratear. Elas são muito caras hoje,
Mas como as estatinas já foram caras, os IECAs, os BRAS já foram caras e hoje são completamente acessíveis para a população, essas medicações muito em breve também se tornarão medicações mais acessíveis, como a gente já compra imunobiológicos em farmácia, né? Denosumab, Repata, que é para tratamento de lipidemia, a gente já compra em farmácia ainda por medicamentos por preços elevados, mas já mais acessível do que o que já foi no passado. Mais perguntas? Quem quiser pode usar o chat também para fazer perguntas. Podemos ir em frente, depois, se sobrar tempo, ou no chat, a gente retorna perguntas, se houver, ou comentários. Agora, o próximo, doutor Henrique Grosspun. De novo, Henrique, bem-vindo. Se apresente, por favor, e the floor is yours. Bom, eu sou o Henrique, né? E eu faço medicina interna, fiz medicina interna geral a vida inteira. Minha formação inicial foi como emergencista em pronto-socorro, no HC, no Einstein. Ainda trabalho ligado à retaguarda do pronto-socorro do Einstein. E grande parte da minha formação, depois, já mais maduro, foi no ACP, não é? Foi através do ACP, de um modo geral, nos meetings, nas publicações, enfim. Isso me ajudou muito na vida, e eu devo muito ao ACP. Tive a honra de ser governador do capítulo. Em 2016, o ACP apresentou um report, um paper report importante sobre o Climate Change and Health. Foi a primeira revista que apresentou essa questão da influência do clima na saúde. Eu me interessei muito por aquele paper, eu estudei, depois eu fiquei afeito a essa questão e acompanhei, digamos assim, não estudei profundamente, mas acompanhei ao longo desses anos. E hoje me coube uma tarefa que me é grata, mas que me é cara, mas é ingrata. Não é? Foi por sugestão do Arnaldo eu apresentar um report, um Lucid Countdown sobre a influência do clima na saúde, que foi publicado agora em novembro, dia 14 de novembro. É um report que eles fazem praticamente anual, mas é uma coisa muito grande, muito minuciosa, cheia de estatísticas, são 50 páginas, e é impossível a gente resumir, foi até impossível eu preparar slides com estatísticas muito específicas, é quase eu que conheço o assunto, assim, estou familiarizado com o assunto, tive alguma dificuldade de acompanhar os números todos. Mas então, o que é importante aqui nesta questão, no artigo nessa questão? Não é? É o modo, quer dizer, é a realidade de que as alterações climáticas, as emergências climáticas estão aí, então estão acontecendo, que era uma possibilidade, já é uma realidade, a gente tem visto isso no mundo inteiro, inclusive no Brasil, não é? Emergências e crises climáticas. Os últimos 8 anos foram os anos mais quentes dos registros, e particularmente o ano de 23, com certeza teve os meses mais quentes da história no mundo inteiro. Não é? Esse aquecimento gera essas emergências climáticas, então, os furacões, as tormentas, as secas, as ondas de calor, as enchentes, não é? As chuvas torrenciais e as enchentes, com as implicações todas. Então, num primeiro momento, quer dizer, a própria onda de calor é uma ameaça à saúde individual e coletiva.
não é? Então, a gente tem agravamento das doenças crônicas, particularmente doenças cardíacas são agravadas nas ondas de calor, não é? As pessoas desidratam, com todas as consequências, principalmente para idosos acima de 65 anos e para crianças abaixo de 1 ano, a mortalidade nessas ondas de calor é muito grande, não é? Há poucos anos atrás, morreram mais de 65 mil pessoas numa onda de calor em Paris, não é? E isso tem se repetido por aí. Nós estamos vivenciando essas ondas de calor aqui agora no Brasil, em São Paulo, de uma maneira surpreendente. Fora isso, a gente tem especificamente os heat strokes, né, as hipertermias desencadeadas por exercício, ou mesmo não desencadeadas por exercício, né, que são coisas muito graves, são crises, são emergências médicas muito graves, com alta mortalidade e de difícil tratamento, não é? Porque se você não consegue abaixar a temperatura rapidamente, a pessoa entra em colapso neurológico mesmo e sistêmico, por uma série de alterações que eu não vou me deter aqui, né? Eu me lembro que o Arnaldo Lichtenstein era um especialista em hipotermia, né? Então eu estou desafiando ele agora a se dedicar à hipertermia, viu, Arnaldo? Bom, depois, nessas crises climáticas, a gente tem os incêndios, então nós estamos vendo esses incêndios no mundo inteiro, não é? Em regiões que eram habituais de ter, mas agora com agravamento muito grande, na América do Norte, na Europa, em Portugal, e fora as mortes decorrentes do incêndio propriamente dito, né, das emergências ali, a poluição que isso causa, não é? O número de partículas que saem, que ficam em suspensão e viajam por quilômetros e quilômetros, é muito grande. Nós tivemos isso aqui em São Paulo agora, há poucos meses atrás, não é? Essas partículas em suspensão aumentam muito, é uma poluição que aumenta muito, obviamente, as doenças respiratórias, né, com aumento de mortalidade, e não só doenças respiratórias, mas está mostrado que o número de infartos do miocárdio aumenta com a poluição do ar ambiente, né, com o número de partículas em suspensão. Além disso, esse aquecimento gera um aumento de doenças por insetos, não é? E nós estamos particularmente vivendo no mundo inteiro as epidemias aí de dengue aqui no Brasil, dengue, chikungunya, zika. Hoje, eu estou vendo o Rodrigo aqui, o Rodrigo Conde acabou de participar de um simpósio ali no Einstein sobre dengue, né? Deve ter sido lançada a vacina contra a dengue. Mas a dengue é uma verdadeira epidemia, não é? E o número de casos e o número de mortes no mundo inteiro por dengue aumentou barbaramente, não é? Nós estamos familiarizados. E aqui no Brasil, a perspectiva é que aumente de uma maneira exponencial, né? Nós tivemos também um surto de febre amarela silvestre, né, que beirou aqui as regiões urbanas aqui no Brasil, e é um passinho, né, para voltar um surto de febre amarela urbana, né, que seria uma tragédia. Mesmo havendo vacina, até vacinar todo mundo, não é? Seria um desastre epidemiológico, epidêmico. Além disso, outras doenças bacterianas se disseminam, né? Então, particularmente doenças causadas por víbrio, não necessariamente o víbrio cólera, mas os outros víbrios vulníficos e outros víbrios que são de água marinha, né?
com uma série de consequências gastrointestinais e ferimentos, necroses, não é? Ferimentos com necrose, como se fosse por estreptococo, vírus vulníficos é um agente possível. Então, esse é um outro tipo de imposição que as crises climáticas oferecem, assim, impõem diretamente às populações afetadas. A grande, no campo da energia, a maior emissão, o setor que mais emite gases de efeito estufa é o setor energético no mundo, não há dúvida nenhuma disso, não é? Dentro desse espectro, não é? A gente tem que lembrar que tem, segundo o report, quase 80 milhões de pessoas no mundo que não têm eletricidade em casa. Então, usam energia suja, não é? Então, usa queima de biomassa, queima de carvão, queima de lenha para se aquecer e para cozinhar. Então, isso gera uma poluição domiciliar muito grande, com mortalidade apreciável, não é, das pessoas que vivem, que são submetidas a essa poluição, particularmente mulheres, né, que ficam dentro de casa. Essas mulheres são obrigadas a sair em busca da biomassa ou do carvão, às vezes andar longas distâncias, e elas ficam vulneráveis a estupros, a assassinatos, e isso está implicado como um fator de mortalidade, de perda de saúde dessas mulheres que estão, enfim, que estão submetidas a isso. O setor energético ainda, o transporte urbano, 92% do transporte urbano ainda é com gasolina, não é? Com energia suja, com energia de petróleo. Então, apesar do advento dos carros elétricos e da eletrificação do transporte, isso ainda é muito pouco. E isso gera não só uma emissão de gás, mas uma poluição muito grande. E uma poluição muito grande nas cidades. Então, isso terá que ser mudado, não é? Se a gente quiser mitigar e mudar a perspectiva do aquecimento global. Um grande setor, 30% das emissões, é do setor alimentar, digamos assim. Então, é um paradoxo. Ele é importante para a saúde, mas ele emite muito gás, particularmente a agropecuária, com a produção de carne e de leite. E a gente sabe, como médico, né, que comer carne vermelha, não é, comer boi, é ruim para a saúde, não é? Tá certo? Estamos cansados de ver isso aí, né? Os cardiologistas, os endocrinologistas, o Jário citou ali a polêmica lá das estatinas, não é? Então, diminuir, quer dizer, o consumo de carne humana para a humanidade ou como fonte de proteína será necessário, não só para preservar a saúde, né, mas para mitigar, para mudar a perspectiva do aquecimento global. Nós estamos com 1,14 graus a mais de média de temperatura da era pré-industrial. O Acordo de Paris colocou como meta chegar a 1,5 grau no máximo. Então, com 1,14, nós já estamos muito mal de aquecimento e de crises climáticas. Então, para
para chegar no Acordo de Paris, muita coisa ainda precisa ser feita e não está sendo feita. E a perspectiva é que aumente muito mais, que chegue a 2,3 graus a partir de 2050. Isso nós estamos falando em média, porque em alguns lugares, em alguns momentos, é lógico que a temperatura sobe muito mais do que isso, né? Lógico que a média de determinados lugares sobe 3, chegou a 4 graus de média, né, nessas ondas de calor. Então, é uma tragédia anunciada. Um outro setor, isso que eu queria também reforçar aqui, que é um produtor um emissor de gás, é o setor saúde, os hospitais e as grandes clínicas. Isso representa mais ou menos de 4 a 6% das emissões provém do setor saúde. O Einstein, particularmente, tem políticas bem claras no sentido de minimizar essas emissões. Mas há vamos dizer assim, há um certo descuido, não é, do setor saúde e dos médicos, então, que estão envolvidos com isso, em levar a sério a diminuição de emissão do setor saúde. Não é? Ou, pelo menos, deixar claro isso, não é? Conscientizar isso. Né? As emissões são dos mais diversos modos, né? Não só a emissão de gases anestésicos, mas como a questão do lixo hospitalar, a questão da alimentação dentro dos hospitais, alimentação seja de hotelaria, seja dos pacientes, seja dos funcionários, transporte de funcionários, tipo de construção dos hospitais, não é? Então, tem uma série de particularidades e que a responsabilidade nossa, a responsabilidade do setor médico. E isso não é discutido da maneira que poderia ser. Em Portugal, particularmente, eu estou sabendo que tem uma iniciativa que é presidida, inclusive, pelo Luiz Campos, que é um amigo nosso aqui do ACP. Na época que eu era governador, eu coloquei ele como um membro honorário aqui do capítulo, não é? Então, ele preside uma entidade, um conjunto de entidades, uma associação de entidades médicas, onde participam hospitais públicos, clínicas privadas, e que estão levando a discussão isso seriamente, não é? Não só em diminuir a emissão do setor saúde, como divulgar a questão do climate change and health, quer dizer, da implicação da saúde para as pessoas. É muito importante a divulgação correta disso, não é? Para você se contrapor às fake news, ao negacionismo. Então, nesse ponto, os médicos têm uma importância fundamental em divulgar as informações corretas, não só para o público, mas para instruir os políticos, não é? Os administradores, porque eles não têm essas informações. E nós não estamos preparados para isso. Nós não estamos preparados nem para educar os nossos pacientes de que muita coisa que acontece é por alteração climática, é por aquecimento. E é óbvio que o combate a isso começa na comunidade, dentro de casa, né? Não só isso, a coisa tem que ser ampliada, mas essa informação é muito importante. Então, a imprensa tem uma importância fundamental. Então, nesse report aqui, eles trazem a estatística de quantos artigos são publicados na imprensa leiga sobre a questão do climate change and health. Eu acompanhei isso, então, nesses últimos anos, eu recortei inúmeros artigos do Estadão, coisa que não havia, agora começa a aparecer, não é? Mas de uma maneira muito
pouco particularizada o enfoque da saúde, né? Enfoca muito mais a questão climática como um todo, mas não aponta as implicações diretas para a saúde individual e coletiva. Então, isso é um imperativo médico, não é? Eu acho que nós temos que discutir isso, não só entre nós, mas dentro dos hospitais, e os hospitais entre eles. Eu estou ligado à bioética, eu presidi a comissão de bioética, eu estou à frente de um centro de bioética que nós temos aí no Einstein para discutir questões mais gerais, e eu levei muitas vezes a questão climática à tona, fizemos lives sobre isso, mas ainda é incipiente, não é? É incipiente. Eu acho que o Einstein poderia liderar de uma maneira muito mais eficaz, não é? Daqui para frente, esta questão da implicação do clima na saúde individual e coletiva, e não apenas ficar dentro da questão da engenharia, não é? Eles estão muito ainda na questão da gestão e da engenharia, e não liderando o aspecto médico em si, não é? Envolvendo. Eu queria sempre tentar fazer um grande evento sobre isso, com apoio da diretoria clínica, apoio da diretoria executiva e tal, e eu nunca consegui, ofereci algumas vezes, não consegui, né? Fazer um evento público, aberto, encher um anfiteatro para a gente discutir isso. Bom, de uma maneira geral, é isso que eu tinha que mostrar o que tem no artigo, né? O artigo é muito detalhado e muito extenso. Então, eu fico aberto aqui para se alguém quiser discutir alguma particularidade, porque ficar falando assim até foge um pouquinho a racionalidade aqui. Fala, Jairo. Obrigado, Henrique. É sempre interessante trazer assuntos que fogem do cotidiano da nossa rotina, né? Eu tenho uma coisa para comentar, não diretamente do que você falou, mas sobre o conceito disto. E eu vou usar uma história um pouco diferente, né? Vocês sabem que eu fui provavelmente o introdutor das ferramentas de qualidade de saúde no Brasil. Eu inventei a primeira acreditação que teve no Brasil, e quem sabe dei começo a um processo, mas eu tenho sempre uma eterna dificuldade quando eu lido com isso, que eu quero fazer uma analogia com o que você está contando. O sistema de qualidade parece que é problema do setor de qualidade. Alguém vai aferir se eu faço qualidade, mas eu, no meu cotidiano, não olho se eu faço com qualidade. Então, eu espero que alguém me diga para fazer. N coisas de um processo dentro do Einstein, que eu também estou aqui dentro, você percebe que cada um poderia estar fazendo um pouco melhor para que ele fosse mais resolutivo. Mas enquanto alguém não me supervisionar e não me disser para fazer diferente, eu continuo fazendo do mesmo jeito. Essa questão ambiental é meio parecida, né? Então, teve um pouco antes do presidente Lula tomar posse, teve uma reunião do clima, acho que em Sharm el-Sheikh, eu não lembro, e não tinha lugar para parar os jatos executivos dos caras que foram para lá nos seus aviões particulares para participar da reunião, né? A tal da Greta lá, a sueca, que tem espectro autista, ela foi para uma reunião dessas, ela foi de veleiro, né? Levou um mês para chegar, né? Então, de alguma maneira, tem uma frase que eu gosto muito de usar, que é a diferença da galinha e do porco no ovo com bacon. A galinha está envolvida e o porco está comprometido, né? Então as pessoas estão envolvidas, mas elas não têm comprometimento, né? Um dia eu estava em Portugal, você falou de Portugal, e eu passei numa loja, aqui nós fazemos moda ética. Aí eu entrei na loja, o que é uma moda ética? A mão de obra que fabricou essa roupa foi respeitada. O fio que nós usamos foi colhido de uma forma correta, foi produzido de uma forma correta. Foi a única vez que eu vi na vida alguém falar numa moda ética nisso daqui. Normalmente as notícias que eu vejo é algum boliviano que que o cara estava trabalhando sem direitos trabalhistas reconhecidos, né? Então, de alguma maneira, tinha
vamos dizer assim, um comprometimento nosso do que a gente pode ou não pode estar fazendo. Enquanto isso for uma questão do outro, né, essa questão não adianta. E eu acho que até um pouco do que eu comentei na minha apresentação da nossa falta de formação cultural, acho complicado que isso reflita nessa situação. Há um tempo atrás, no Shopping Eldorado, eu por acaso vi uma reportagem na televisão, o teto dele é uma horta, em que os funcionários do shopping levam essas verduras para casa e consomem isso daqui. É uma situação interessante, né, de como você pode fazer uma sinergia no seu pequeno cosmos. E eu termino dizendo o seguinte: frequentemente a gente fala assim, que mundo que a gente vai deixar para os nossos filhos, né? E às vezes a gente pode falar que filhos nós vamos deixar para esse mundo também, né? Ao contrário disso. Mas seguramente a questão climática é provavelmente a grande bomba atômica que o mundo tem de enfrentar nesses próximos anos, né? Haja visto que aconteceu ultimamente, né? Parabéns. Arnaldo? Oi, é isso aí, quer dizer, são os temas que podem destruir o mundo, né? Pode ser a alteração climática, ontem a bactérias super resistentes por uso inadequado que eu apresentei, ou seja, nós estamos os cavaleiros do apocalipse, né? Mas dá para mudar, eles não chegaram ainda e dá para mudar. Então, veja, quer dizer, exemplos, hoje eu estava num concurso para professor titular de cirurgia, foi a primeira vez que se lançou o termo cirurgia sustentável. É basicamente isso, quer dizer, você não precisa usar o que você não vai usar, né? Quer dizer, abrir o que você não vai usar, abrir 10 fios para usar um e coisas do tipo. Quer dizer, isso é pelo preço, mas isso também é pelo descarte, é pelo lixo. Quer dizer, então a gente tem que começar a reduzir coisas, né? Deixa eu fazer um comentário, né? Lembrei coisas que eu li, não especificamente aqui nesse report, né? Então, o descarte de material no hospital é um grande problema e é um grande emissor. Então, a gente tem que fazer materiais não descartáveis. Então, tem que reutilizar, aprender a reutilizar, mesmo que seja as pinças não é? As pinças de cirurgia laparoscópica, de cirurgia disso, aquilo, que são descartáveis. Então tem que dar um passo atrás, porque isso é um grande produtor de lixo e é um grande desperdício, um grande consumo e, em última análise, aumenta a emissão de gases. E isso é possível a gente discutir seriamente, não é verdade? Seriamente, entre os médicos, entre os especialistas e tal. Então, é exatamente esse exemplo que eu vi hoje, quer dizer, o novo professor titular de cirurgia do aparelho digestivo está comprometidíssimo com isso. Por exemplo, no HC, não sei quem que está no HC aí, mas tem uma horta na Faculdade de Medicina, a doutora Thais Mawad, ela que coordena a coisa, é uma horta coletiva das pessoas levando para casa, não é só no shopping. Na Faculdade de Medicina tem um belo espaço para isso e é muito legal. Quer dizer, essas campanhas, isso são pontuais. A gente está falando em termos de escala global, né? Quer dizer, você vê que a humanidade não aprendeu muito depois da Covid em termos de solidariedade, de empatia, de inclusão. Quer dizer, guerra da Ucrânia agora, primeira coisa que se voltou foi o uso de carvão, né? Carvão na Europa, porque o gás foi bloqueado. Então, quer dizer, óbvio, eu vou sobreviver, então eu quero viver agora, o planeta fica para depois. Quer dizer, você tem todas as explicações possíveis. Mas eu vou fazer um comentário. A sociedade, não é? Mas os médicos aprenderam. E nós temos responsabilidade. Quer dizer, eu não digo, não é responsabilidade individual, mas de alguma maneira existe um imperativo, não é? Para os médicos liderarem essas campanhas, não é? Porque nós estamos numa posição privilegiada, porque a gente tem o conhecimento, não é? Isso está sendo publicado no
no Lancet, no American, no Annals of American College. Então, nós é que estamos lendo isso aqui, né? Quem mais vai ler? Então, como é que nós vamos ler o que está aqui e levar para os gestores, não é? É muito fácil aqui vocês pegarem isso aqui e lerem, são colegas que estão interessados. Mas isso aqui tinha que ser apresentado para uma gestão hospitalar, não é? Tinha que ser apresentado numa secretaria de saúde, numa assembleia legislativa, não é? Essa é a responsabilidade nossa. Nós temos que, de alguma maneira, furar isso e liderar isso. Né? Nós, médicos, né? Nós, eu digo, os médicos que sabem disso, porque tem os que não sabem também. Então, os médicos que acreditam na ciência, os médicos que... Quer dizer, de novo, já conhecemos essa história. Mas é isso, quer dizer, os médicos de bem que têm um papel social, é isso que você está falando. Nós, enquanto médicos, mas enquanto cidadãos, né? Eu acho que é isso que temos que fazer no nosso dia a dia. Né? Só alguns exemplos de coisas que você falou, quer dizer, já falei da horta, mas, por exemplo, eu vi que está começando a produção de carne a partir de célula-tronco de animais, que não vai se matar o animal, não vai se poluir o animal. Então, vai se fazer carne de célula-tronco. E isso já está em fase bem avançada de produção. Quer dizer, isso não só vai, talvez, diminuir a fome do mundo, como acabar com os veganos, porque não há mais maltratar animais, e talvez reduzir até a poluição nos pastos, né? Que isso é uma grande fonte também do efeito estufa. Então, quer dizer, é lógico que a ciência tem capacidade, como, por exemplo, foi o exemplo da vacina em tempo recorde, em tecnologias novas. Então, a gente tem, mas o que a gente precisa não é só o conhecimento, né? É saber a cidadania do mundo, né? Quer dizer, que é isso que me deixa um pouco ainda pensando, porque a epidemia discorda de você, né, Henrique? Mas eu acho que não nos transformou em pessoas mais solidárias. Daniel Franz. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor Henrique. Parabéns pela apresentação aí, pela escolha do tema. Essa coisa eu acho que essa coisa um pouco maior da mudança climática como um todo, mas é engraçado como isso está chegando já no dia a dia da saúde, e a gente está vivenciando. Eu sou aqui de Campinas, trabalho no Hospital de Clínicas da Unicamp, e apesar de ter pouco tempo de medicina, o tempo todo foi em hospital público. E o hospital aqui tem 40 anos, nunca teve ar-condicionado nas enfermarias. Tem uns períodos de calor, que de fato é um pouco mais desconfortável, mas nós nunca tivemos problema com isso. E durante a pandemia, em 2020, naquele período de contingência, nós tivemos que abrir alguns leitos, transformar alguns leitos de enfermaria em leitos de terapia intensiva. E aí, eu fui... Aí esquentou. Eu fui da equipe que foi apagar o incêndio, literalmente, em alguns momentos. E aí a gente começou a perceber que alguns desses pacientes, eles estavam em melhora clínica, eles não tinham nenhum critério clínico de piora, de infecção, e começavam a subir a curva térmica. E a gente fazia o horizontal de falar, não é possível, tem alguma coisa errada acontecendo, tal, pegava e descia os caras para a UTI, era questão de 6 a 8 horas, eles paravam de fazer febre. Ano passado, no meio do ano, nós tivemos umas situações de hipertermia no hospital, que inclusive vigilância sanitária, vamos ver o que está acontecendo, tem alguma coisa de infusão que está contaminada, etc., tal, bem num período de onda de calor. Não achamos nada, obviamente, muito provavelmente secundária à temperatura,
esse ano novamente. Nessa onda de calor, hipertermias, e aí situações que deram problema no ar-condicionado de um posto específico da UTI, hipertermia. Então, tá uma correria agora para a gente tentar, e aí um hospital público, você tem que climatizar 300 leitos de UTI num hospital de 40 anos, com a estrutura de 40 anos, mas assim, e aí eu tô estudando esses dias para estruturar um protocolo de controle de febre e de hipertermia em pacientes pelo hospital, e você começa a ver uma série de artigos de relatos de heat stroke, de hipertermia em ondas de calor e cada vez mais frequente. E vou fazer um comentário clínico, então, que eu li aqui, não é? E não adianta termômetro auricular, tem que ser termômetro retal. Tem que ser termômetro retal que meça a temperatura acima de 39, de 40 graus. Ou esofágico, a gente quando... Só ou que esofágico. você pensa, né? E aí, então, aí entra a questão da disparidade, que é interessante essa coisa do clima, quando você está falando de instituições privadas que têm um dinheiro completamente diferente. Então, aqui é isso, a gente tem dificuldade, por exemplo, em ter acesso à manta térmica. O hospital está, desde o ano passado, tentando comprar manta térmica para resfriar, para fazer resfriação física desses pacientes. E existe uma dificuldade para se comprar essas coisas com o dinheiro que o serviço público pode pagar. E a gente está até hoje... então, tem tudo isso, a coisa Eu vou fazer uma sugestão, então, desculpa te interromper, Daniel, que eu acompanho isso, tal, mais ou menos, enfim, não sou um especialista, mas eu nunca vi, então, relato de hipertermia em pacientes internados. Então, se vocês têm essa experiência, é muito importante relatar isso em revista nacional e em revista internacional, porque se isso acontece lá em Campinas, isso deve acontecer no mundo inteiro, não é? Principalmente em países pobres e mais que tem até os mais quentes que os nossos, e as pessoas podem não se dar conta, os médicos podem não se dar conta. Então, eu acho que isso seria uma contribuição, fazer um trabalho, mesmo que seja um pequeno relato de caso, acho fundamental, uma obrigação moral, bioética, um impositivo bioético. E isso é uma coisa, né? Porque entra um pouco do que esses artigos mostram, assim, existe um efeito da disparidade social nessas situações, porque, obviamente, o paciente que está internado no Einstein não está sendo submetido à mesma situação inóspita do paciente que está internado no hospital público, com controle térmico inadequado e com dificuldade de acesso a condições mínimas para se fazer isso, né? E isso é uma discussão que tem que ser feita, porque grande parte dos problemas eles são gerados pelas pessoas que não sofrem o problema, né? Então, por exemplo, a área de saúde, você vai ver hoje, principalmente no Brasil, por exemplo, quem que usa transporte aeromédico hoje no Brasil e que o transporte aéreo é dos grandes poluidores do mundo, quem que usa? Quem tem muito dinheiro. Ou, em algumas situações, vai regiões inóspitas, algumas coisas públicas, tal. Então, é uma situação delicada, né? Porque ao mesmo tempo que os maiores responsáveis, digamos assim, pela produção de tudo, a gente fala essa questão de reutilização de material. A minha esposa faz medicina privada e tem hospitais que é isso aí, a pinça é de uso único e joga fora, mas a mesma pinça em outros hospitais, em outras situações, elas são usadas até 3 vezes, por exemplo. Então, mas é lógico, é uma questão financeira, alguém precisa ganhar o dinheiro da pinça. O hospital precisa gerar, o robô precisa girar o dinheiro, porque senão ele não vale a pena. Então, é uma situação complexa, né? E às vezes o próprio médico, né?
o médico muitas vezes está associado ao kit cirúrgico que envolve as pinças e etc., e a indústria da pinça, e a coisa não roda se todo mundo não participar e jogar as coisas fora, e reesterilizar. Então, é uma situação bem delicada, é uma coisa muito diferente da saúde pública para a privada, mas é uma discussão muito interessante que precisa ser feita. Alguma hora a coisa tem que mudar, né? É muito legal trazer o tema, parabéns. Não tem mais nenhum comentário. No chat também, acho que não tem nada, doutor Arnaldo. Pessoal, o Bruno, lá de Fortaleza, ele teve um imprevisto absurdo, como sempre passamos, não veio o plantonista substituí-lo, e ele tem que dobrar o plantão, não pôde estar presente, pediu 1 milhão de desculpas a todos, ele seria o quarto apresentador. E então nós vamos encerrar nosso evento agora. Agradeço a participação de todos. Eu acho que temos até mais tempo para a discussão, se as pessoas quiserem. Temos ainda mais 9 minutos. Se não, convido a todos aos próximos eventos, sem dúvida em Boston em abril, mas até lá faremos outros eventos e todos estarão avisados e convidados. E ainda desse grupo, se alguém não membro, insisto no convite, venham, junte-se ao American College of Physicians.